Os destinos dos 12 apóstolos de Jesus Cristo permanecem envoltos em mistério e debate entre historiadores e teólogos. Embora o Novo Testamento, textos apócrifos e narrativas dos primeiros cristãos ofereçam pistas, os relatos muitas vezes divergem. No entanto, a maioria concorda em um ponto crucial. Após abandonarem suas vidas anteriores para seguir Cristo, os apóstolos foram comissionados a disseminar o Evangelho ao redor do mundo, uma missão que muitos deles pagaram com a própria vida. Naquela era de perseguição intensa, o destino de muitos apóstolos foi marcado pelo martírio, um reflexo do sacrifício final de Jesus. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória dos apóstolos desde suas vidas até o momento de suas mortes trágicas. Mas antes de mergulharmos nesses relatos, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo e ative o sininho ao lado para receber notificações de novos vídeos. Publico diariamente mensagens de fé e esperança às 6 às 15 e 20 horas e estou sempre orando por você. Junte-se a nós para fortalecer sua jornada espiritual todos os dias. Agora, vamos retomar a jornada dos apóstolos após a crucificação de Jesus, traçando seus passos desde Jerusalém até Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e, por fim, Roma. Conheça mais sobre cada um deles, a começar por Pedro, o apóstolo a quem Jesus confiou a liderança da igreja, conforme declarado nas Escrituras: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus." Sob sua liderança, os apóstolos perseveraram na missão de divulgar o Evangelho. Pedro, após uma longa vida dedicada à missão, teria sido crucificado em Roma, de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Em seguida, temos André, irmão de Pedro e ex-seguidor de João Batista. Após introduzir Pedro a Jesus, André se tornou um dos discípulos mais próximos e influentes, presente em momentos-chave do ministério de Cristo. Tradicionalmente, crê-se que André foi martirizado na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo que se tornaria associado a ele séculos mais tarde. João, o mais jovem dos discípulos e conhecido carinhosamente como o discípulo a quem Jesus amava, estava entre os mais íntimos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. Participou de momentos cruciais, presenciando milagres e revelações divinas. Notavelmente, João foi o único apóstolo que esteve ao lado de Jesus durante sua crucificação. Segundo relatos antigos, ele sobreviveu milagrosamente a ser lançado em óleo fervente sem sofrer danos. Mais tarde, por decreto do imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha vivido até os 94 anos, falecendo de causas naturais em Éfeso. Em seguida, temos Filipe, que foi o terceiro discípulo chamado por Jesus. Filipe presenciou e participou de numerosos milagres, incluindo a famosa multiplicação dos pães e peixes. Ele dedicou sua vida à disseminação do Evangelho na Ásia, particularmente em Frígia e Hierápolis. Sua morte, no entanto, é envolta em mistério. Enquanto alguns relatos sugerem que Filipe morreu de causas naturais, outros afirmam que ele encontrou seu fim por enforcamento, apedrejamento ou mesmo crucificação. Por último, Bartolomeu, um apóstolo menos documentado nos textos bíblicos, mas cuja missão se estendeu da Ásia Menor até a Índia. As tradições sobre seu martírio são diversas e chocantes. Em uma delas, é dito que Bartolomeu foi esfolado e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Outra tradição católica narra que ele foi açoitado até a morte, com seu corpo sendo lançado ao mar. Estes relatos sublinham o extremo sacrifício enfrentado pelos apóstolos na propagação de sua fé. Mateus, antes de se tornar um dos seguidores de Jesus, desempenhava a função de publicano, um coletor de impostos para o Império Romano. Apesar de sua profissão ser mal vista pela sociedade judaica da época, foi nesse contexto que Jesus o chamou para ser seu discípulo.
autor de um dos evangelhos, Mateus documentou minuciosamente a vida e o ministério de Jesus. Dizem que ele evangelizou extensivamente, passando por locais como Pérsia, Judéia e Etiópia. Sua morte é motivo de debate. Enquanto alguns acreditam que ele foi morto por uma espada, outros sugerem que ele morreu de causas naturais. Seu túmulo está localizado em Salerno, na Itália. Em seguida, temos Tomé, conhecido por sua natureza sincera, embora por vezes cética. A Bíblia retrata sua personalidade em vários episódios, destacando-se quando Jesus decide retornar à Judéia para ressuscitar Lázaro. Tomé, percebendo o perigo, expressa sua lealdade e determinação ao dizer: "Vamos também para morrermos com ele." Após a morte de Jesus, Tomé ficou famoso por duvidar da ressurreição, declarando que só acreditaria se tocasse nas feridas de Cristo. Uma semana após a ressurreição, Jesus apareceu especificamente para Tomé, permitindo que ele verificasse as marcas, o que fortaleceu sua fé. Existem relatos de que Tomé foi martirizado enquanto pregava na Índia, supostamente por ordens do rei local em Madrás, no ano 53. Simão, também conhecido como o Zelote, é uma figura um tanto misteriosa nas Escrituras. Originário de Caná da Galileia, os detalhes de sua vida e missão são escassos. Segundo a tradição católica, o apóstolo encontrou um fim trágico, sendo literalmente cerrado ao meio. Outros relatos históricos sugerem que ele foi martirizado durante o reinado do imperador Trajano, possivelmente aos 120 anos de idade. Há ainda versões que afirmam que Simão foi crucificado ou queimado vivo em uma fogueira na Armênia, refletindo a brutalidade enfrentada pelos apóstolos em sua missão de espalhar o Evangelho. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era conhecido como um dos filhos do trovão, uma alcunha dada por Jesus devido à sua natureza fervorosa. Tiago compartilhou muitos momentos significativos ao lado de Jesus, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e as horas angustiantes no Getsêmani. Distintivamente, ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Uma história documentada no Novo Testamento que relata sua decapitação por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C., evento que também coincidiu com a prisão de Pedro. Para mais detalhes, consulte Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Por outro lado, Tiago, filho de Alfeu, permanece uma figura enigmática, com apenas poucas menções nos escritos bíblicos. Seu ministério parece ter se concentrado principalmente na Palestina e no Egito, onde, segundo relatos, ele encontrou seu martírio por crucificação no ano de 62 d.C. Uma narrativa alternativa, atribuída ao historiador Flávio Josefo, sugere que Tiago foi apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote, por questões relacionadas à sua fé e ao seu testemunho entre os cristãos. Judas Tadeu, conhecido por sua fé inabalável e distinto do infame Judas Iscariotes, desempenhou um papel vital após a morte de Cristo. Autor de uma das epístolas do Novo Testamento, ele se dedicou intensamente à disseminação do Evangelho. Segundo tradições, sua missão evangelística o levou por terras como Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e a antiga Líbia. Acredita-se que Judas Tadeu foi martirizado no ano 70 d.C., brutalmente assassinado com golpes de lança, machado e porrete, demonstrando sua coragem e sacrifício pelo amor a Cristo e ao Evangelho. Em contraste, Judas Iscariotes é amplamente conhecido como o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, após Simão Pedro, Judas Iscariotes é o discípulo mais mencionado nos evangelhos. Sempre listado por último entre os apóstolos, ele era responsável pela bolsa comum do grupo. E, infelizmente, relatos indicam que ele se apropriava de parte dos fundos. O seu ato de traição, entregando Jesus em troca de 30 moedas de prata, levou-o a um profundo remorso. Após tentar devolver o dinheiro e ser rejeitado, dominado pela culpa, Judas acabou por tirar sua própria vida.
Esses são os relatos de como os apóstolos viveram e como encontraram seus destinos. Agora, você pode se perguntar: pastor, ainda existem apóstolos como nos tempos bíblicos? Historicamente, o título apóstolo estava reservado àqueles que testemunharam a vida de Jesus na terra. No entanto, a Bíblia, em Efésios 4:11, menciona que Deus ainda escolhe alguns para serem apóstolos, o que fundamenta a prática de algumas denominações modernas em consagrar pessoas que acreditam possuir esse dom ministerial. Importante ressaltar que cada cristão é chamado por Jesus a propagar o Evangelho, e ao atendermos a esse chamado, seguimos os passos daqueles apóstolos que dedicaram suas vidas para que o conhecimento sobre Cristo alcançasse tantos corações. Amém.